Boa noite. A gente hoje veio apresentar o nosso slide de espaços não escolares da Faculdade de Ensino Superior de Parnaíba, licenciatura plena em Pedagogia. O nosso tema é Unindo Forças, o papel das campanhas de arrecadação e do voluntário na inclusão social. As discentes são Cleciane Souza Ribeiro, Francisca das Chagas Fontinelli da Silva e Erlane Vieira de Araújo. E a professora de estágio é Silva Maria de Oliveira Ribeiro. A prática desenvolvida do estágio em espaços não escolares, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cocal, instituição sob a direção de Maria de Socorro Cunha, as atividades de observação e prática pedagógica foram realizadas no turno da tarde, no período de 1 às 15 horas. Ao longo dessa vivência, buscou-se compreender a dinâmica institucional de como identificar suas principais limitações e necessidades com o propósito de contribuir de forma efetiva e colaborativa com o público assistido. Bom, durante esse período de estágio, a gente pode perceber o quanto a instituição é carente, principalmente de doações, depende de algumas partes do órgão público, do Estado, em ceder funcionários para ela, e é muito carente, precisa de muitas doações. Tem a forma de fazer o bazar, né? Uma forma de arrecadar dinheiro para a instituição, principalmente por conta das necessidades, que é o lanche dos meninos que ficam lá, para manter a instituição, dos funcionários, para Foi manter. através dessas observações que a gente criou esse projeto para arrecadar alimentos, roupas, para ajudar na manutenção da instituição. A gente, durante esse período que a gente ficou lá, a gente pôde ver, né, cada dificuldade que a instituição passa e através das vivências, né, da gente presenciar as coisas lá, a gente botou em prática o bazar, que já a Dona Socorro já depende de outras pessoas, até para fazer as lives do bazar, né, que ela sempre faz. E aí a gente, dentro disso, a gente foi aprimorando, a gente foi arrecadando, pedindo doações, pessoas, né, para a gente estar inovando o bazar da APAI com novas peças, outras, como é que eu posso dizer, outras doações, né, de outras pessoas, para a gente estar fazendo o bazar e está arrecadando fundos para comprar a cesta básica, para ajudar ela a pagar algum talão, né? Que ela paga, talão diário. Gasolina do carro, A gasolina quando do ela carro, precisa. porque lá tem um carro, né? Que o Paraíba doou para a Paz. Só que quase ela não anda no carro que foi ganhado, né? Na PAI. Por quê? Porque não tem condições. Aí quando ela faz esses bazares, essas coisas aqui, recarga dinheiro para poder estar indo pegar às vezes, as crianças para alguma atividade que ela queira fazer com eles, E né? muitas das vezes ela tem que tirar do bolso para colocar gasolina para poder fazer o percurso até a casa das crianças que não podem se locomover de casa até a APAI. E tem vezes que as crianças nem vêm, porque às vezes os pais não trazem, né? Porque não tem um transporte. E aí, quando não tem gasolina, não tem como ela ir buscar eles, né? Aí eles perdem, né? O dia de vir para lá para a pai porque não tem como. Ela depende totalmente das doações. Bom, o nosso projeto de intervenção se deu com a escolha do tema, delimitou-se a partir das vivências, né, observações realizadas durante o período de estágio supervisionado. Nesse processo, constatou-se a escassez de recursos que a gente estava falando anteriormente, de recursos financeiros e materiais na instituição de ensino, a qual frequentemente necessita de doações para a manutenção de suas atividades básicas. Diante dessa realidade, a gente organizou um bazar beneficente em formato de venda online, né, que é a famosa live, com o objetivo de arrecadar fundos e, consequentemente, suprir as principais necessidades emergenciais da PAI, que são as necessidades mais urgentes e diárias, né? Que mais precisa de atenção.
Bom, a realização do estágio na PAI de Cocal proporcionou uma experiência enriquecedora, permitindo compreender a relevância dos espaços não escolares no desenvolvimento social humano. Durante as observações e atividades, evidenciou-se o comprometimento da equipe da instituição, bem como os desafios enfrentados para a manutenção dos atendimentos oferecidos. Dessa forma, o estágio possibilitou a articulação entre a teoria e a prática, fortalecendo a formação acadêmica e a consciência social sobre a importância da inclusão e da solidariedade. Bom, aqui são algumas fotos da gente lá na instituição, aqui é fazendo a live, um pegando uma peça de roupa, a outra divulgando na internet, a outra anotando. Aqui era a gente fazendo uma atividade com uma das participantes lá, né, da PAI. Aqui nossa festinha de encerramento de projeto, com a dona Socorro, com as professoras, a presidente do local, assistente social. Aqui a gente com algumas sacolas de doações que nós a gente arrecadamos e sim, levamos. A gente arrecadou cesta básica. pode A continuar. gente arrecadou cesta básica. A gente comprou algumas coisas que estavam faltando. A gente se juntou e comprou algumas coisas que estavam faltando, tipo xícara, copo, frigideira, que lá não tinha. Coisas que a gente via que a menina levou uma goma para fazer uma tapioca e não tinha frigideira para fazer. Então a gente ficou observando as coisas, algumas coisas que faltavam lá que estavam ao nosso alcance, né? E aí a gente pôde estar fazendo doações também. Foi uma experiência única, maravilhosa, que a gente foi um dos estágios assim que a gente vê o quanto é bom a gente, né, participar de doações, de estar ali ajudando Que a mesmo, gente sendo não empático, né, com o ser humano. que a gente não tem muito conhecimento, né, sobre o que é que acontece, no que acontecia lá, de como funcionava, e a gente agora tem um entendimento melhor de como funcionava a instituição. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você estar lá vivenciando cada coisinha que acontece, né? Porque a gente sabe que a PAI vive de doações, mas a gente não sabia o quanto que Então, era difícil para eles conseguir manter ela funcionando. E a diretora, a nossa, é uma guerreira, viu, por lutar diariamente para que a instituição continue de portas abertas, para atender as pessoas com deficiências. Aquelas que porque os pais não querem levar para a escola e levam para lá, né? Mas lá dentro da PAI tem uma escola, né? é, Que é feita para eles e tem professores também. professores cedidos do município, né? Lá tem a assistente social, que é a Márcia, que ela é cedida do estado. Tem duas professoras que é cedida do município e uma zeladora também que é cedida pelo município. Então, tudo lá é doação e é cedida alguma coisa do município. Às vezes, o município também doa cesta básica. Difícil, mas doa. A teoria sem a prática é verbalismo inócuo. A prática sem a teoria é um ativismo cego. Então, tudo que a pessoa tem que ter prática, ela tem que ter aquele momento da prática para saber como é que funciona aquilo. A gente não tinha noção de como funcionava a instituição a PAI e agora a gente tem um pouco mais de entendimento, né? Até porque só foi poucos dias de estágio, a gente não tem como saber de tudo, mas o pouco que a gente percebeu lá, a gente se solidarizou muito com a história de lá da instituição, principalmente por causa da Dona Socorro, né? Que se doa ali diariamente, todo dia, toda hora, para aquele lugar funcionar. A vida dela é a pai. Se fosse outra pessoa, talvez não suportaria ali, porque é muita responsabilidade, né? Lidar com as pessoas, né? Especiais e botar aquela estrutura ali de pé, né? Ter aquela responsabilidade de você tem que ter o lanche, né? Para eles,
tá correndo atrás de alimento, de arrecadação para estar pagando a talão de água e luz, limpeza, tudo isso, né? Então, assim, a Dona Socorro é uma guerreira, né? A gente ficou muito feliz de estar fazendo esse estágio lá e vendo de perto o que se passa na instituição, né, da Sem APAE. falar no acolhimento, né, que ela deu para nós todos e todos os funcionários, né, mas ela, mais ainda, Acolheu a porque gente. cada dúvida ela estava lá para tirar para a gente, do que a gente não sabia, de como realmente funciona e que precisa muito, muito, muito da ajuda de todos nós, a APAE. E no que a gente puder, a gente sempre está lá ajudando, né? E é isso, e obrigado pela